esperem, não pulem. Eu vou ter uma novidade braba pra vocês que reclamam tanto dos ads nas lives. Agora a gente tá em parceria com a Kik, que é uma plataforma de live também, e eu vou estar fazendo as minhas lives lá todos os dias. E o melhor, sem anúncio nenhum pra vocês curtirem. Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Segue lá e fortalece o vovô. Tudo certo, Butcher aqui pelo Mais Oi, Butcher. Salários, contratos e investimento. Tudo sobre o circuitão. Algumas questões de contrato no Circuito Desafiante 2025. O circuitão Vaza pra nós, já mano. passamos, né, Salários da segunda astronômicos. rodada do circuitão, mas a gente quis levantar algumas coisas em relação a salários dos jogadores e o que isso fala sobre o investimento que está sendo feito no Tier 2 aqui no Brasil para 2025 e adiante, esse primeiro ano de LTA e esse novo ecossistema de Tier 2. Então, já peço para você encarecidamente deixar o seu like, deixar o seu follow aí no nosso canal para continuar acompanhando tudo que a gente tem para falar sobre esse e vários outros assuntos. Então, bora lá. Então, para tirar logo da frente, matar essa curiosidade que vocês têm, vamos falar sobre os salários. Ó, para começar, o piso salarial do circuito desafiante, ele gira em torno ali de 2.500 a 3.200. Caralho, mano, tá magro isso, não, piso, mano? Né? Ou seja, é o começo, é a base, e isso inclui, obviamente, direitos de transferência e proteção contra mas é o piso isso. Importante dizer essa questão do aliciamento porque o circuito desafiante é, portanto, um campeonato considerado oficial pela Riot. Isso, inclusive, foi checado com a Riot. Isso, inclusive, foi checado também em todos os guias e as regras que a Riot publica de maneira oficial na parte de operações competitivas do site do LoL Sports. É porque, tipo então, assim, cara, o ponto é que esse piso aqui, ele não mudou muito, mano. Esse piso é isso aqui faz o quê? Uns 5 anos, tá ligado? De maneira oficial na parte de operações competitivas do site tipo, do tá a mesma coisa, mano. Então, não teve evolução, então num ponto de vista assim, a longo prazo, tá magro, tá ligado? Tem sim como requisito mandar contratos pra Riot, né, assinar diversos documentos para que a operação dele seja considerada legal e válida perante as regras do campeonato e as regras da Riot. Não subiu nem um pouco. Então todos os times têm que, né, seguir todas essas regras que eles assinaram. Então a gente tem uma divisão mais ou menos em 3 tiers de salários no circuito desafiante, tá? A gente tem um tier mais alto, a gente tem um tier que é o tier médio da liga e a gente tem o tier que eu vou explicar um pouquinho mais adiante, mas é abaixo da média, tá? Pra começar, obviamente, acho que sem surpresa nenhuma pra ninguém, o primeiro tier só contém 2 times, que é a Los Cara, mas foi o que eu falei, tá ligado? Tipo assim, vocês estão falando, ai, os caras ganham muito dinheiro. De fato, mas tipo assim, eles estão deixando de se aprimorar em outra coisa pra estar aqui jogando LoL, entendeu? Tá ligado? Eles vão ganhar 2k aqui, mas depois daqui, sei lá, 4 anos vão aposentar e não vão saber nem ler nem escrever, eles pô. Eles têm um investimento que é considerado... É literalmente isso, mano. Até de nível LTA, né? Então a gente tá falando de realmente Eita, calma aí, bud. 15 mil, 30 mil reais. Isso, obviamente. Então tu não ganhando 30k, não, né, mano? Com essa gameplay safada dele, mano. Estrangeiros recebem em dólar, a gente tem coreanos, MG. times, né? Então, realmente é um salário um pouco maior, até por causa do valor do dólar ser realmente diferente. E, obviamente, dentro desse investimento em relação ao salário dos jogadores, a gente tem ali bonificações, a gente tem coisas adicionais de contrato que podem fazer esse valor flutuar pra cima. Tipo, cara, esses 3 mil aí do circuito em São Paulo, mano. Cara, tu fica fraco, mano. Das organizações que uma fica fraquinho, de jogo, mano. De treinamento, né? Centros de treinamento. Se tu jogar de casa, assim, aí esse também realmente de nível LTA. São duas pra morar equipes, em São Paulo, portanto, tu fica né, fraco, que mano. a galera até considera as francas favoritas pra vencer o circuitão e desafiar ali a Isurus Estral pra disputa de uma vaga no final do ano. Por isso que os salários realmente são maiores e são as equipes de maior investimento no circuito desafiante. E aí a gente chega no patamar médio. O patamar médio, ele gira em torno de 5 mil reais. Então, sólido. Uma grande disparidade entre o top 2, né, de Los Grandes e Kabum e DL, e o resto essas equipes que eu vou citar no pacote médio, que é o pacote de 5 mil reais. A gente tem, então, aqui nesse pacote de médio, Corinthians, Flamengo, Red Academy, VKS, cara, o Bud veio cozinhando, hein, mano? Academy, a Rise e a Stella. Então, Big essas equipes, elas giram em torno de 5 mil, obviamente algumas passam um pouco, outras estão um pouco abaixo, mas se a gente falar numa média entre essas 6 equipes, né, a gente tá falando ali de 5 mil reais. Tem uma Red Academy não, né? Tem? Oh, meu Deus. Academy, a Rise e a Stella. Então, essas equipes, elas giram em torno de 5 mil. Obviamente, algumas passam um pouco, outras estão um pouco abaixo, mas se a gente falar numa média entre essas 6 equipes, né, a gente tá falando ali de 5 mil reais. Por que a gente fala que algumas estão acima e algumas estão abaixo? Tem jogadores, obviamente, que, né, já são um pouco mais consagrados, tem um nome maior no cenário, que eles escapam um pouquinho essa média de 5 mil reais. Então, a gente tá falando de jogadores como Leleco, como Yamp, como Smiley, como Gravitar,
Bertar, né? Agora que o Graphic está atuando no Academy. Então, realmente são alguns jogadores que mudam um pouco essa linha entre as equipes. Mas nunca escapa muito, não chega assim, R$10 mil, essa média. Ganhando 5K. Então, realmente, a média desses 6 times gira em torno de R$5 mil, alguns um pouco acima e outros um pouco abaixo. No caso, por exemplo, esses que ficam um pouco abaixo, a gente tá falando mais de Rise e Stellar, né? Que são duas equipes aí, são equipes de Tier 2, Tier 3. Essa Rise, tipo assim, cadê esse time, cara? É a ex-tropa Ryzen, mano. Ryzen, que também já tá no Tier 2. Vovô, vamos ser sinceros, tio. Esse saláriozinho aí tá bom demais, tio. É Tier 2, caralho. Tá de sacanagem. É só você ver no futebol aí, tio. Os moleque que joga Série D, Série C, filhão, come rato com pera, filhão. O cara paga pra jogar, filho. Tem que pensar outra coisa também, que é a escolha de cada um. A escolha de cada um. O cara quer ser jogador, ele vai ter que fazer sacrifício. Infelizmente, talvez ele não seja o 0,011%, tá ligado? É isso, tiozão. É isso, loucão. Hein? Se orienta, filho. Tier 3 ali já há algum tempo. Beleza, desculpa. Investiu inclusive bastante no cenário inclusivo, né, junto com a própria Rise. Então são equipes que ficam um pouco abaixo dessa média, tá? Então a gente vai agora pra terceira. E pra explicar essa terceira, o que eu gostaria de dizer é que existem duas equipes que elas não têm uma organização por trás de maneira, né, convencional. Então a gente tá falando do Dopamina e a gente tá falando do Hat. Então são duas equipes que elas foram meio que fundadas de fato pelos jogadores que estão ali dentro. O Ratinho então, protege esse Kid a qualquer custo, com nenhuma organização tradicional ou já existente no cenário, os jogadores meio que tiveram que formar uma organização. Então, por isso, a gente considera eles abaixo da média, porque, na verdade, é quase como se eles estivessem pagando os próprios salários pra jogar. Então, eles se encaixam não é nem mais isso, tipo, naquela eles nem recebem nada. Que eu falei lá atrás, né, de 2,5, 3,2, mas é muito mais um investimento que tá sendo feito só pra coisa rodar, só pra eles terem um nome de uma organização pra jogar. Lembrando que esses dois times, eles procuraram organizações que tivessem, né, interesse em investir no circuito desafiante e trazer o nome das marcas pra lá, só que infelizmente eles não conseguiram e, portanto, eles tiveram que meio que é R$0, ninguém ganha nada. Organizações pra jogar. Então o investimento ele é considerado basicamente mínimo, por volta dos 3 mil pra cada jogador e basicamente, cara, vamos se pagar aqui, tentar investir o nosso próprio dinheiro pra jogar, já que eu acho que ele colocou isso pra, tipo assim, pra não ficar feio esse pá, não? Tô louco? Tipo assim, porra, porque é um Tier 2, é profissional, não é falar que os caras não ganham porra nenhuma, mano. Mas não ganham porra nenhuma. Lembrando, o circuito desafiante diferente da LTA, né, do primeiro tier, não recebe dinheiro da Riot pra jogar, né? Então, todas as organizações da LTA recebem ali um adicional, né, de investimento da Riot, né, da Global Revenue Pool. Então, o Tier 2, o circuito desafiante, não recebe isso. Então, portanto, as organizações fazem investimento próprio ali pra tentar alcançar alguma coisa, tentar alcançar visibilidade, estourar alguma coisa do gênero. Eles pagam o próprio salário? Nesses casos da Dopamina e do Reds, a gente considera um salário realmente de base, tá? E aí, esse próximo assunto que eu queria entrar, realmente é uma coisa mais em relação a como esses contratos funcionam e como a Riot tenta administrar e gerir isso, tá? Eu fiquei muito em dúvida enquanto eu tava fazendo toda essa apuração, como que essas conseguiram pagar nem a logo, principalmente, né, a Dopamina e Reds, eles falaram com a Riot sendo que criar uma organização meio que do zero só pra ter um nome, um CNPJ ali conectado ao circuito desafiante, né, sem ter uma organização de fato por trás. Então, foi um pouco estranho, mas obviamente, né, eles tiveram que assinar os contratos, fazer todas aquelas coisas de regra que eu falei ali no começo do vídeo. Inclusive, a Riot, quando eu perguntei em relação às equipes, às organizações, principalmente em relação a essas duas, eles falaram que não comentam as operações de maneira pública e nem essa questão de contratos de maneira pública. Mas, obviamente, os times tiveram que assinar realmente papéis e eles falaram até assim, se você tiver alguma dúvida, procura ali nas regras oficiais do campeonato, na página de... eles fazem o Pix pra si mesmo? Eu procurei realmente... Todo dia 10, eles pegam, fazem um Pix pra eles mesmo? Sim, eles têm que estar com due diligence. Os players, a Dopamina da Rats? Tudo que a gente precisa que vocês assinem tem que estar em ordem pra vocês conseguirem disputar o campeonato. Como o campeonato começou, a gente já passou da segunda rodada, obviamente já ficou tudo pronto, está tudo pronto. Parece e bom, tem pessoas parece ali bom. pra tomar conta deles. Porque uma das regras, inclusive, fala que donos de times, general managers, managers e técnicos não podem ser jogadores. Então, apesar da gente muitas vezes ver falar assim, né, cara, era o time do Bueiro, a Reds, né, agora não vou entrar nesse mérito, né, mas, esses caras não podem ser donos das equipes e jogar. Isso tá contra as regras da Riot. Então, eles tiveram, né, que apontar alguma pessoa responsável ali, tanto o manager, né, o manager ou dono da organização
organização fundada, né, seja a Dopamina, seja o Reds, Dopamina é meio, obviamente, técnicos, porque eles precisam, por regra, ter alguém para segurar esse CNPJ frente à Riot e também ter um técnico inscrito em cada rodada, por mais que eles não vão utilizar, e enfim, né, quando a gente vai pro presencial já é uma outra coisa, precisa ter um técnico. Eu não sou um laranja não, fora essa questão, a Tumbinha laranja. A Riot oficiais do circuito o Tumbinha é literalmente laranja, a Riot tio. fala muito sobre o GDC, aliás, GCD, foi sequestrado. Global Contract Database, ou seja, é a database de contratos oficiais que a Riot tem de todas as ligas ao redor do mundo, Tier 1 e Tier 2. Todos os contratos que são assinados e são validados pela Riot estão nesse GCD, tá? Isso é um arquivo público, você pode encontrar, por exemplo, ainda no Leaguepedia, você pode encontrar ele na página de League Ops oficial do LoL Sports, né, do site do LoL Sports. E aí, pra mim, a grande questão é que, das 10 equipes que deveriam estar no GCD porque são do circuito desafiante de forma oficial, só 4 estão completas lá no GCD. Só 4 estão com todos os contratos ativos e na planilha oficial da Riot, que a Riot precisa de maneira pública informar pro público. Quais são as 4 equipes que estão com tudo em ordem? Red Academy, BKS Academy, esses contratos deles estão, inclusive, não estão de forma separada, eles estão nos contratos do Tier 1 e no circuito desafiante, na parte que só tem o circuito desafiante, a gente tem a Kabum IDL e a Los Grandes com tudo em ordem. Então a gente fica com 6 equipes. Dessas 6 equipes, 3 equipes estão de forma incompleta. Flamengo, Corinthians e Rise tem jogadores faltando ali dentro dessa planilha aí. Dá até pra falar o nome se você quiser também, você pode ir lá no GCD e procurar. Mas Manel, Yups, Momoshi, Aikawa, N e Taichi não estão com contratos ativos e não estão com contratos ali dentro do GCD, que é uma coisa que a Riot precisa fazer. E os outros 3 times, Reds, Stellar e Dopamina, não tem nenhum jogador no GCD. Que é isso, não Big Tree? Questionei a Riot, infelizmente foi uma pergunta que a gente teve um pouco mais em cima da hora, não consegui mandar com antecedência, obviamente a gente vai atualizar depois vocês via redes sociais ou via site, se a Riot responder. É curioso, né, porque realmente essa dúvida ela surgiu de, temos 2 organizações que precisaram se formar, se criar ali do zero, no caso do Dopamina e a Reds, como que essa entrada funciona? Não sabemos, né, obviamente a gente comentou que não comenta em relação a isso. E em relação aos contratos, como funciona? A Riot não comenta, a única forma pública que a gente o contrato é via DM, literalmente GCD, isso. As equipes não estão lá. Então, é uma mensagem no Zap, são os mano. Problemas que eu vejo em relação a contratos e essa forma pública da Riot tentar lidar com relação aos contratos e dar visibilidade para as pessoas. Partindo pro nosso último ponto, né, nosso último tópico, queria falar um pouco sobre essa questão do investimento, né, em relação ao circuito desafiante. Eu lembro que há um tempo atrás o Bueiro publicou que o Tier 1, né, a LTA virou meio que a Champions League. Circuito desafiante atual é o novo CBLOL, né? Eu entendo esse hype, a gente até vários conteúdos em relação a vai ser o circuito mais desafiado de todos os tempos e tudo mais, né, fazendo alusão ao que a gente falava sobre o CBLOL no passado. Dica de conteúdo Prime pra você, cara. Faz um lobby com a galera que nem você faz em um clube, só que jogando Fórmula 1. Ou até mesmo uma campanha, um modo campanha em dupla com o Peidinho, velho. Fórmula 1 da Steam? Eu posso tentar jogar, mano. Então ele tem um apelo muito tentar legal, jogar esse Fórmula 1. assim, né, de ser alguma coisa um pouco mais raiz, saca? Da Mas galera não tô prometendo se provocar. nada. A gente tá tendo várias tretas aí no meio do campeonato em relação a vários times diferentes. Precisa de volante, então, não marcha. Muito legal pra assistir. Ainda a gente vai jogar no mouse essa um porra, pouco, mano. né, o quanto que é em relação a desenvolvimento de talentos, o quanto que são jogadores que não tiveram espaço no Tier 1, ficando no Tier 2, enfim, isso é um debate, acho que pra depois, mas eu queria quebrar um pouco esse hype, né, essa animação, porque realmente o investimento feito que as equipes F1 não é bomba, todo o circuito desafiante tem atualmente, ele é menor do que... Cara, eu sou melhor, acho que eu seria melhor no Fórmula 1 do que no Clubs. Cara, eu sou bom na direção, mano, piloto de fuga, tá ligado? No CBLOL do ano passado, por exemplo, você tinha equipes que recebiam menos e você tinha equipes que recebiam muito mais, né? Que carregavam a média de salário do CBLOL pra cima, né? Principalmente equipes Loud, do cenário, como Loud, como PEN, etc. São equipes que têm um salário, tem uma régua de salário maior. E outras, como por exemplo a NTZ, com todas as dificuldades financeiras que tinha e etc., estavam ali num âmbito menor. Mas a média salarial do CBLOL, no ano passado, ela era bem maior do que a do circuito desafiante mesmo se a gente considerar a Los Grandes e a Kabum IDL nessa conta. A gente tá falando de uma média onde de hoje tá, mano? No ano passado que ultrapassava 10 mil reais, entendeu? E atualmente, como a gente falou, a grande média é 5 mil reais. Se você colocar Kabum IDL e Los Grandes ali no meio, obviamente você sobe a régua, né? Talvez pra perto
perto de 10, inclusive, mas ainda assim é inferior ao que era o CBLOL no ano passado. Se a gente comparar o circuito desafiante desse ano com o Academy do ano passado, bem maior, que era não? o Tier 2 do ano passado, aí sim a gente tá falando que a gente tem um aumento um pouco maior. Ano passado o Academy ele gerava em torno de 3 a 5 mil reais na média salarial. Alguns jogadores, inclusive, recebendo menos do que essa média, entendeu? Então, realmente, nesse âmbito de comparar Tier 2 do ano passado com Tier 2 desse ano, a gente teve um aumento considerável e isso é muito legal, mas também mostra que uma certa mudança de foco, né? O foco no ano passado era de desenvolvimento, a gente não tinha promoção rebaixamento, né? Tinha no máximo um título ali, aquela Libertadores da América pra jogar depois e etc. Esse ano, as equipes de ponta, né, do circuito desafiante, elas querem disputar uma posição contra a Isurus Estral no final do ano pra chegar na LTA. Então, obviamente, a gente tem não é mole não. Mais, né? Algo a mais pra elas batalharem. Então, hoje não é tão barato assim e obviamente os objetivos mudaram bastante. E fora entender, né, se esse investimento vai cair, se as coisas não derem certo, vai lembrar, cara, que a gente tá nesse primeiro split onde duas organizações, como a gente tava falando, da Red e da Dopamina, procuraram no mercado organizações que estavam interessadas em investir e não encontraram... Cara, ninguém quis entrar e pagar tipo 500 conto pros caras, tá ligado? É porque o projeto ou o elenco era fraco. Na real não dá, né, mano, pra entrar e pagar 500 contos, porque tem piso, mano. Então se você entra, o mínimo que você tem que pagar é 3k, eu acho, 2.500. Ainda não sabe o que vai acontecer com o circuito desafiante depois desse primeiro ano. Mano. Se vai dar certo, se não vai dar certo. É um mundo de incertezas. Muito provavelmente muitas organizações que até teriam, né, vontade de entrar ali no circuito desafiante, preferiram nesse momento deixar um pouco a água correr, as coisas andarem, pra entender se faz sentido realmente, quanto que seria esse investimento. Pô, faz sentido eu investir... Faz sentido entrar nesse circuito hoje, mano, como empresário? Ganhar e tentar pleitear um lugar na uma Reds, uma Dopamina? Eu quero ser um time que tem tempo de... Na minha visão, tipo, sério mesmo, na minha visão full empresarial, não vale, mano. Não vale por N motivos. Primeiro, é muito difícil subir, mano. Porque é contra Isurus, tá ligado? Tipo, é difícil pra caralho subir, mano. 2, não tem ajuda de custo da Riot. Então, tu que mantém tudo, tá ligado? A empresa mantém tudo, mano. Tipo, não ganha nada da Riot, é só isso, tá ligado? Paga todo salário, paga GH se tiver... Bela ali, né? Tem tempo muito arriscado live, isso, meu Deus. nas transmissões e tudo mais, mas não necessariamente é um time que vai ganhar. O bagulho não se sustenta, não, mano. Então, um mar de incertezas ainda para muitas organizações investirem nesse cenário. Mas muito do que a gente vai fazer, muito do que a gente vai ver esse ano no circuito desafiante, com certeza vai ser crucial pra gente entender se no futuro mais organizações vão sentir vontade de entrar. Se você lembrar no circuito desafiante, ou no Tier 2 ou no Tier 3, passados, né? Quando não era Academy ainda fechado, né? E etc. Muitas organizações gostavam de entrar no Tier 2 e jogar um circuito desafiante. Quando ele era aberto, quando tinha promoção e rebaixamento, a gente via muitas organizações novas, organizações que a gente nunca nem tinha visto, ou umas que queriam começar no League of Legends de pouquinho em pouquinho, entravam. Nesse momento, é incerteza. No futuro, quem sabe? Então a gente ainda precisa entender como é que vai acontecer. A gente não sabe, por exemplo, se, cara, algum projeto... Tinha que mudar a promoção, tá ligado? Tinha que colocar o pior time do CBLOL pra jogar contra o melhor do Academy. Como o da Cabo Aí então, todo mundo ia se interessar, mano. Aí eu entrava nesse circuito, foda-se. Esse tipo de iniciativa, de orçamento, né, de investimento pro ano que vem, não sabemos, né? Contra Isurus é foda, né, mano? Então a gente quis trazer um pouco aqui algumas curiosidades e alguns pontos de atenção aí pra toda a comunidade e pra própria Riot, pra gente seguir no futuro. E a gente vai ficando por aqui com isso, né? Só pra finalizar, como eu falei antes, né, a gente procurou a Riot pra falar sobre esses contratos. A franquia, mas eles falaram que não comentam isso. Vai ter o relegation igual, tá ligado? Da questão do GCD, né? Da database de contratos que não está em plena ordem e a gente espera ter uma resposta da desenvolvedora em breve e a gente atualiza vocês. Esse negócio então de convidado, obrigado por acompanharem. Sei que foi um assunto um pouquinho talvez mais denso do que a gente tá acostumado a passar por aqui, mas também trazendo um pouco dessa curiosidade e levantando um pouco essa questão. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, deixe o seu subscribe, comente. Tipo assim, é porque é franquia e os franqueados querem ter a segurança de poder investir e tipo assim, ai meu Deus, investir esse ano e cair sem querer. Querem ter essa segurança, né? Mas aí tu vai ver, pô, tá todos os times investindo de fato, mano? Não sei se tá, pô, essa W7M com essa LMF tá nesse investimento todo, mano. Não tô vendo esse angle, mano, tá ligado? Sinceramente. Aí embaixo o que você achou e compartilhe nas redes e fale pra gente se vocês querem que a gente continue nesse assunto, se a gente traz continua sempre, ali, sempre. essa mesmo tipo de apuração na LTA, não sei. Manda pra gente aí o que vocês acham, o que vocês querem que a gente vai estar de olho, beleza? Falou, valeu, até mais, tchau, tchau.